Olá, mais uma vez aqui pela Rede Vivac de televisão com o nosso Descomplicando a Saúde. Para falar de um assunto hoje muito importante e tenho certeza que vai despertar a curiosidade de você aí de casa. Ozonioterapia. Sabe o que é? Já ouviu falar? Será que é uma terapia com o nosso gás aí atmosférico? Quem me ajuda nesse desafio, a minha amiga Vanessa Biopérez. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é uma honra estar aqui. Toda minha. Muito obrigada pelo convite. E vamos conversar um pouquinho sobre a ozonioterapia, né? Porque muitas pessoas ainda não conhecem esse grande faxineiro do nosso corpo, que pode ser o ozônio e pode nos auxiliar em tantas patologias. Fantástico. E as pessoas têm muitas perguntas, né? Ainda tem muitas dúvidas. Sim. O que o ozônio pode ajudar, não é verdade? Sim, e muita gente, tenho certeza, que confunde também o que é esse ozônio, né? Primeiro, vamos lá, se apresente para o nosso público, me fala o que fez, o que te chamou a atenção para trabalhar, porque eu tenho certeza que algo despertou aí para te levar para essa área. Aí depois a gente vai começar a explicar para eles, porque eu tenho certeza que você de casa não tem ideia do que essa terapia que é o ozonioterapia, esse tratamento, pode ser benéfico para muita coisa mesmo, que você não tem ideia, que pode tirar o foco daquele tratamento só com fármacos tradicionais, com a medicina tradicional. Comece se apresentando, doutor. Eu sou biomédica, sou formada há 24 anos e eu sempre trabalhei por 18 anos na medicina tradicional. Então eu fiz pós-graduação em diagnóstico por imagem, trabalhei na medicina tradicional com diagnóstico, com equipamentos médicos, equipamentos de ultrassom. E durante muito tempo a medicina tradicional me incomodava um pouco porque eu sentia que faltava algo que a coisa para mim ela não fechava. E quando eu passei por algumas situações de família, né, com a doença da minha mãe, depois também com algumas outras pessoas da família com diabetes, com hipertensão, e isso me chamava muita atenção de não ter cura. Como que o diabetes não tem cura? Aí o hipertenso tem que tomar remédio para o resto da vida, o Alzheimer não ter cura, doenças neurológicas, doenças degenerativas, e aquilo, né, me incomodava bastante. Então eu comecei a procurar outras alternativas, fui fazer outra pós-graduação e nessa pós-graduação me apresentaram o ozônio. E quando eu conheci o ozônio, me deu aquele, sabe quando o seu coração bate mais forte? E eu falei, é isso, essa terapia eu tenho certeza que pode nos ajudar em muitas coisas. E quando eu vi que o ozônio ele pode ser utilizado para tantas patologias, aquilo acabou me chamando a atenção e eu comecei a estudar mais sobre a medicina integrativa. Fantástico. Até porque a medicina já tem, graças a Deus, tem muito médico se rendendo à medicina integrativa, porque a medicina integrativa é isso. É integrar, é entender o ser humano como um todo e não mais por partes. Exatamente. Porque a medicina tradicional, e ninguém aqui está falando mal da medicina tradicional, nós apenas estamos falando que não tem como tratar só uma perna, tratar só um braço, sem você entender o que fez aquele braço infeccionar, aquela perna infeccionar, digamos assim. É uma cultura, né, muito enraizada da nossa população em situações que, por exemplo, eu tenho uma dor de estômago, eu vou no médico, no gastro, mas ele só vai ver aquele ponto, não vai fazer endoscopia, só vai ver aquilo. Eu tenho uma dor de cabeça, então eu vou procurar um neuro e tal. Só que hoje em dia as pessoas estão começando a se atentar que uma coisa pode estar ligada à outra e pode estar ligado a algo muito maior, né? Eu costumo falar assim que tanto a alimentação quanto o seu padrão emocional, o seu padrão de sentimentos e emoções vão impactar em tudo no corpo do paciente. Então isso é muito importante, que a medicina integrativa ela consegue ter esse olhar que muitas vezes o paciente não tem. Ele vai, às vezes, numa consulta médica, ele não fica satisfeito, às vezes ele não é muito, às vezes, não é que ele não é bem atendido, mas às vezes ele não resolve o problema, não é verdade? E mais uma vez aqui a gente fala, nós não estamos falando mal dos doutores, dos médicos tradicionais, não é isso, mas a gente sabe também quantas reclamações a gente não tem do paciente que não é visto. Ele chega ali, não olham, né? É o que eu falo, graças a Deus está modificando, já temos muita modificação com relação a isso.
mas ainda temos aqueles que chegam e você é mais um, é um número. Então ele Exato. precisa atender tantos e ali vai. Mas hoje, com as redes sociais, né, você tem uma ampla gama de médicos e biomédicos e profissionais da saúde que estão cada vez mais colocando o seu trabalho, né, à disposição da população, e isso a gente vê que isso acaba levando informação para as pessoas também, informação de qualidade. Então as pessoas acabam olhando que não só tem aquele caminho, existem outros caminhos. E eu vejo muito assim, a ozonioterapia, ela é um caminho alternativo. E quando a doutora fala em ozonioterapia, eu tenho certeza que muita gente de casa deve estar pensando assim, em que consiste? Porque quando se fala de terapia, é uma coisa, né? Então as pessoas já imaginam ali o terapeuta, né? Agora, ozonioterapia é falado? É ingerido? Né? Então, assim, vamos tentar, assim, primeiro, vamos lá. Para depois nós falarmos da eficácia dela, que a gente já começou, mas vamos lá, né? Como que ela é? Como que se trata? O paciente é para qualquer paciente, não é? Existem sim algumas contraindicações, principalmente quando o paciente está muito debilitado ou quando ele tem alguns tipos de anemia, por exemplo. Então isso, o profissional tem que avaliar se aquela terapia com ozônio, chama-se de ozonioterapia ou terapia com ozônio, realmente ela vai ser tão produtiva, ela vai ser tão eficaz para aquele paciente. Então, é um conjunto que precisa ser avaliado sim. E alguma coisa em conjunto com o tratamento tradicional. Com certeza. O ozônio, ele foi aprovado, né, pela legislação brasileira como uma terapia complementar. E ela pode ser aplicada por profissionais da saúde de nível superior ligadas aos seus conselhos. Então, o conselho daquela categoria profissional tem que aprovar a ozonioterapia. Tá. E isso é bom para nós, por quê? Porque isso traz, assim, um impacto muito grande da ozonioterapia para a população, porque a gente está lidando com saúde. Sim. Nós estamos mexendo na saúde, no corpo das pessoas. Então, isso é muito importante, precisa ser muito bem visto, né? Quando a doutora fala que pode ser aplicada de acordo com, filiado aos seus conselhos, assim, e isso é muito bom e vamos descomplicar para o nosso público. Ou seja, não é qualquer profissional, e nós não estamos, mais uma vez aqui, desmerecendo ou diminuindo nenhum tipo, mas, gente, é só seguir o que manda a legislação. Exatamente. Então, por exemplo, o que seria o conselho? É o conselho que constitui o farmacêutico, o enfermeiro. Exato, o enfermeiro. O enfermeiro pode? Sim, pode, o enfermeiro pode. O enfermeiro, o biomédico, o farmacêutico, o fisioterapeuta. Tem um órgão regulamentador. Tem um órgão regulamentador, exatamente. Então, ele tem que estar ligado ao seu conselho e aí ele vai fazer toda a especialização necessária para aplicar a ozonioterapia. A terapia com ozônio, ela pode ser aplicada de várias formas, né? Então, a gente pode ter o ozônio na água. Então, o paciente pode ingerir essa água também, que vai ajudar tanto no sistema gástrico, intestinal, vai auxiliar em vários tipos de doença, porque o ozônio, ele é o grande faxineiro. Olha isso. Ele é um faxineiro do nosso corpo. Então, vamos pensar o nosso corpo como uma casa suja. Uma casa que está suja, então ela começa a estar cheia de doenças, cheia de bichos, cheia de ratos, cheia de coisas. Então, isso é quando a gente não limpa a casa, começa a ficar cheio de pó, uma série de coisas. E o nosso corpo é a mesma coisa, quando ele começa a ficar cheio de toxinas, cheio de alimentos inadequados, né? Ou seja, a nossa negligência durante anos, né? Às vezes você negligenciou ali a sua alimentação, a qualidade dos alimentos, a própria água que é ingerida, né? O excesso também de medicamentos. Sim. Então, tudo isso vai trazendo ali muitas toxinas e aí o corpo vai ficando exatamente a nossa casa muito suja. Então, quando a gente chega com o ozônio, ele é o grande faxineiro, né? Então, ele vai limpando. E ele também não tem aquela capacidade, ele não é mágico, né? A gente fala o gás, mas ele é um gás, mas ele não é um gás mágico. Ele vai limpando como se a gente fosse limpar uma casa, nós temos que ir limpando cômodo por cômodo.
Então tira um móvel daqui, tira a bagunça de um cômodo, limpo aquele cômodo, depois vou para o outro. É a mesma coisa o ozônio. Ele vai tratando, né, como se fossem assim, em compartimentos. Então a melhora ela vai acontecendo de acordo com o tratamento e também de acordo com as mudanças que a gente vai sugerindo para o paciente, né? De hábitos de vida, né? De alimentação, hábitos também de suplementação, que hoje eu sempre falo, a gente não consegue envelhecer bem sem suplementação. Até porque os nossos, mesmo que falemos dos nossos alimentos naturais, já tem lá o tal dos agrotóxicos, já tem todas as substâncias que não são legais. E o nosso próprio solo também é pobre em alguns nutrientes. Exato. Né? Agora, vamos para ajudar os cômodos da casa, né? E depois não sai daí também, porque nós vamos mostrar algumas coisas na aplicação ali na prática mesmo, para você entender. Então, fica aí mais um pouquinho. Agora, vamos lá. Os cômodos da casa seria o quê? Por exemplo, eu tenho inchaços na perna, por exemplo. Sim. Má circulação. Má circulação. Então, o ozônio, ele vai ajudar, ele vai oxigenar, ele vai começar a oxigenar os vasos, né? Então, quando a gente vai tratar, você deu um ótimo exemplo, um paciente que tem problemas vasculares, a gente pode ir com uma agulha bem fininha, né, que é uma agulha de insulina, e a gente vai colocando o gás, né, o ozônio, ali para ele oxigenando, no caso, por exemplo, a perna do paciente. Só que você tem uma quantidade, uma concentração adequada para fazer isso. Então, você não pode oxigenar tudo de uma vez. Então, é o que a casa, a gente vai oxigenando aos poucos, fazendo com que aquele corpo vá se recuperando à medida que ele vai ganhando mais oxigênio. Então, assim, ninguém é alérgico ao oxigênio, né? Sim. Nós precisamos do oxigênio para sobreviver. Sim. As nossas células precisam de oxigênio para produzir energia. Então, a nossa célula vai lá, ela pega o oxigênio e ela produz energia para a gente poder levantar da cama, para a gente poder ir trabalhar, para a gente poder ir passear, para você... Até para pegar um copo de água, você precisa de energia. Sim, seu corpo está produzindo energia, né? Sim. E a gente faz isso com esse combustível. Qual que é o combustível que o nosso corpo precisa? Será que a gente está dando para o nosso corpo o combustível que ele realmente precisa? Não é interessante a gente pensar nisso? Sim. Porque às vezes a gente pensa assim, um alimento, vamos pensar assim, um hambúrguer, né? Vamos dizer assim, dessas fast food. Será que é esse combustível que o nosso corpo precisa? Né? Será que você está dando pelo menos a água que o seu corpo precisa? Né? Sabia que o nosso corpo é mais de 80% água? Né? Nosso cérebro precisa de água. E será que a gente está dando esse combustível? E vamos lá, doutora, mesmo quem tem uma alimentação balanceada, mesmo quem não negligenciou totalmente assim a questão, sim, também é indicado, porque o nosso corpo a gente sabe também que tem uns desgastes natural. Sim, claro. Tá, então não é só assim, tá, mas eu passei uma vida, não tomei refrigerante, não fumei, não bebi, tá. Mas, então, mesmo assim, para quem é indicado, sim, porque a pessoa precisa esperar ter alguma dor crônica, ter alguma infecção, ter alguma inflamação, ou ela pode ter a parte também de prevenção? De prevenção, com certeza, porque, vamos dizer assim, oxigênio não quer demais, sim, não é verdade? E, além disso, a gente sempre precisa ter disposição, precisa ganhar massa muscular. Então, o paciente que ele já come super bem, tem uma vida saudável, vai para academia, mas ele sempre quer melhorar a sua performance, ele quer melhorar a sua performance no treino, por exemplo, ele quer ganhar massa muscular, então isso a ozonioterapia também auxilia bastante. Bacana. Agora, vamos lá, para a gente entender mais um pouquinho, para você entender a dimensão do quanto isso é importante e não é tão divulgado ainda, né? Pensa, a gente estava conversando aqui nos bastidores, num tratamento, por exemplo, oncológico. Aonde que o ozônio, aí a ozonioterapia, interage com a medicina tradicional? Lembrando que em nenhum momento aqui nós estamos falando que a ozonioterapia, ela substitui os tratamentos convencionais. De forma alguma, ela vai auxiliar. Isso, se o médico souber, você leva lá os seus exames no médico, no biomédico, enfim, quem você está fazendo a ozonioterapia, e eles vão, esse auxílio, é integrar. Exatamente. Porque assim, o que acontece? A ozonioterapia, ela pode ser utilizada de várias formas. Então, tanto com agulha, quanto o retal, que nós vamos mostrar mais pra frente, como auricular. E a gente sempre tem que ver, dependendo dos tipos
de câncer, do tipo de tratamento oncológico que o paciente está fazendo, a gente vai observar onde que a gente pode auxiliar, principalmente para que ele tenha mais disposição, para que ele consiga oxigenar melhor as suas células, porque quando ele consegue oxigenar melhor as células, automaticamente aquelas células que estão em desarranjo, vamos dizer assim, as células cancerígenas, vai auxiliando a morte dessas células. Então o ozônio ele ajuda nisso, porque o nosso corpo ele é inteligente. Muito. Deus não colocou uma célula ruim e uma célula boa, né? Ele pode, então assim, quando tem essas células em desajuste, o nosso organismo ele já trabalha para remover. Então o ozônio ele vai auxiliar nisso. Ele vai auxiliar para fazer com que o seu corpo remova mais rapidamente aquele agente agressor, aquelas células que não estão em conformidade, que estão tirando, né, o bem-estar, a saúde do paciente. Então ele é muito específico em alguns casos e a gente trabalha muito assim em algumas fases do tratamento, sempre associado com algumas suplementações bastante específicas, dependendo do tratamento que o paciente já faz, né? Mas ele auxilia bastante nesse aspecto de mais rápida recuperação. Sim. Hoje a gente está comentando aqui também, por exemplo, né, o mal do século. Primeiro se comeu demais, ingeriu alimentos que totalmente inorgânicos, né? E agora tenta se correr atrás, como a gente fala, né, do prejuízo. Esse tal dieta, por exemplo, que eu não gosto nem desse nome, dieta. Mas vamos lá, quem quer já negligenciou um pouco a saúde, enfim, e agora quer perder uns quilinhos, eliminar uns quilinhos. Então, as pessoas que estão lá em casa nos assistindo e de repente está ali, está fazendo um exercício físico, está tentando se alimentar novamente, né, desse equilibrado, aonde a ozonioterapia entra? A ozonioterapia ele acelera o metabolismo. Quando ele acelera o metabolismo, ele vai auxiliar a queima calórica. Então, se o paciente já faz um tratamento, como você falou, já faz uma restrição alimentar, já tem uma atividade física, o ozônio ele vai aumentar a disposição e ele vai acelerar o metabolismo. Então, ele vai aumentar a queima calórica. Então, automaticamente também auxilia na perda de peso. Coisa, vamos lá, o intestino irritável. Olha, o intestino é o nosso segundo cérebro, não é mesmo? Sim. Então, se a gente não cuida do intestino, aí fica muito complicado porque o corpo fica totalmente inflamado, né? Sim. O intestino irritado, o intestino permeável. O que é o intestino permeável? É que a parede intestinal, ela tem que ser bem blindada, né? Por quê? Porque o que tem ali são resíduos tóxicos que o nosso corpo quer eliminar. Ele não quer ficar para ele, não é? Ele quer eliminar. Então, se a parede intestinal não está bem blindada e ele é permeável, ou seja, cai na circulação sujeira. E aí a causa de muitas doenças é o intestino permeável, né? Então o ozônio auxilia muito nesse tratamento do intestino, né? E também outras terapias que a gente faz, por exemplo, enema de café. O enema de café também auxilia tanto na limpeza intestinal, quanto também aumentar algumas enzimas que vão tirar, inclusive, gordura no fígado, que a gente chama assim, não é o fígado gorduroso ou o fígado açucarado, né? Hoje em dia já se fala muito disso, que o que causa aquela gordura no fígado, ou esteatose, como se chama em alguns exames, você pode ver aí nos seus exames se você fez um dia um ultrassom e apareceu lá esteatose hepática, tem os graus, grau moderado, tem vários graus. Será que é gordura? É gordura que tem lá, mas essa gordura foi causada por quê? Será que foi alimentos gordurosos ou açucarados, né? Então, hoje em dia já se muda muito essa nomenclatura, já se fala do fígado açucarado, porque na verdade é o açúcar, né? O consumo de carboidrato que faz essa gordura ficar lá no fígado. Sim. Né? E é bem interessante que, assim, como tudo está interligado aí com uma série de situações e de hábitos de vida, né, desse paciente, e às vezes mudar algumas coisas, às vezes a pessoa fica um pouquinho resistente num primeiro momento, mas depois quando ela vê o benefício, como ela está se sentindo melhor, como ela tem mais disposição, né? Como ela tem mais disposição, por exemplo, o que adianta a pessoa às vezes falar, eu não tenho disposição para fazer atividade física, né? Claro, tá todo inflamado, o intestino não tá bem, então o paciente não vai ter disposição.
E quando ele começa a fazer o tratamento integrativo, aí ele começa a mudar, inclusive, isso. Sim, e doutora, esse tratamento é acessível hoje, não só financeiramente, mas assim, aonde os nossos telespectadores encontram, né? Eu sei que nos assistem a falar de grandes cidades, ok, é fácil, mas e quem está mais afastado? A doutora tem essa informação? Hoje, né, assim, para você ter uma ideia, o ozônio ele já existe há mais de 100 anos, né? O ozônio ele foi utilizado desde a Primeira Guerra Mundial. Porém, com algumas questões de outras indústrias, né, influenciando aí o crescimento da ozonioterapia, mas hoje ele é muito encontrado, tanto nas grandes cidades quanto nas pequenas cidades, né? Tem algum outro nome que a pessoa, de repente, já trabalha, mas ou não ozonioterapia, a pessoa... ou terapia com ozônio. Normalmente sempre vai incluir o ozônio, sempre vai incluir, né? O ozônio, né? Porque às vezes a gente já até ouviu e não sabe que é isso. Exato, mas hoje é um tratamento bastante acessível, né? Apesar que hoje está mais na rede particular, ainda não tem em grandes centros. No SUS já existem vários projetos, né? Em andamento, inclusive, para já é aprovado como um tratamento complementar, inclusive para estar no SUS, porém ainda não está efetivamente funcionando. Porém, na rede particular, os pacientes conseguem encontrar, sim. Praticamente em todas as cidades hoje existem profissionais que atuam com ozonioterapia. Olha isso. E nós já falamos, eu ia esquecer de falar para vocês, mas assim, no Covid, né? Na época do Covid, né? Teve bastante interesse, teve bastante procura. Porque o ozônio ele é bactericida, virucida, né? Ele mata o vírus da Covid em 4 dias. Né? Então o paciente consegue ter uma recuperação muito mais rápida. Falando de recuperação, tem efeito? Tem. Não, tem efeito colateral? Colateral? De limpeza, muitas vezes. Às vezes o paciente pode sentir uma diarreia, pode sentir uma dor de barriga. Assim, isso às vezes acontece, sim. Né? Não é 100% dos casos. Em alguns casos isso pode acontecer, principalmente logo após a aplicação. Mas é o que a gente fala, é o faxineiro. É o faxineiro. Eu sempre brinco com os meus pacientes, deixa ele limpar, deixa ele fazer o trabalho dele. É um tratamento, então, que não tem como ser online. Esse tipo de tratamento não tem como ser online, ele é presencial. Então, por que eu falo disso? Porque hoje em dia, pós-pandemia, se abriu muito mais esse leque de tratamentos e terapias online. Mas nesse caso não tem como. A aplicação do ozônio não. O que tem como fazer online é a consulta online da consulta integrativa. Tanto das orientações da parte nutricional, orientação de suplementação, né? E também de terapia hormonal. Então isso a gente consegue fazer online. Atendo vários pacientes que estão fora de São Paulo, que às vezes querem aprender um pouco mais, querem melhorar a sua qualidade de vida. Agora, a ozonioterapia, o paciente tem que estar presente na clínica para fazer ozônio. E depois o acompanhamento. A doutora consegue acompanhar esse paciente, por exemplo, eu não sou de São Paulo, mas eu quero ir lá me tratar. Então, você faz a primeira consulta toda online, depois vem fazer as aplicações aqui na presencial. E muitas vezes ele consegue fazer tanto o pós, ele consegue fazer a ozonioterapia na cidade que ele está. A gente consegue alguns profissionais e a gente consegue ter essa integração, consegue inclusive conversar com o profissional que vai atender. E além de fazer a ozonioterapia, depois a gente faz o acompanhamento, principalmente da terapia hormonal e de outras terapias que ele possa estar. A gente vai acompanhando a suplementação, né? Os sintomas, isso a gente consegue fazer. É um tratamento online mesmo, não é um milagre, não existe. Falando de saúde, de corpo humano, de saúde, não tem milagre. Não. Né? Então, assim, é um procedimento com... E é uma coisa importante que, assim, não é... Porque eu até estava comentando com a doutora, porque quando a gente fala, né, de tratamento, de terapia, e ela também se identifica como biomédica estética, então eu falei assim, pode...
pode ser para os homens quanto para as mulheres. Não é estética só, apesar de que o homem também está procurando busca a estética, muito estética, né? Hoje Mas não é só isso. Então, pode ser aplicado e deve, inclusive, os homens também devem procurar. Inclusive, nós vamos demonstrar aqui para tentar também dar uma desmistificada, também dar uma tirada dessa ideia de que os exames, os retais, né, não são tão... Eu sei que é devido à nossa cultura, mas nós precisamos desmistificar isso, né? Tirar um pouco, Com certeza, né? Porque hoje os homens procuram muito tratamento integrativo. Sim. Né? Tanto porque, assim, a população em geral está cansada de tomar tanta medicação e muitas vezes não ter o efeito que se deseja. Então, hoje se busca muito essas terapias complementares para a cura das doenças. Então, os homens, hoje eu vou te dar um exemplo, o câncer de próstata, ou às vezes o aumento da próstata, que faz aquele paciente ficar urinando várias vezes à noite, aquele paciente que determinada idade, às vezes nem tem tanta idade, mas ele levanta 3, 4, 5 vezes à noite para urinar, que tem um aumento da próstata, então tem um tratamento que é chato. E é um círculo, né? Porque a gente sabe que o sono é fundamental, né? É fundamental. É uma das coisas que não pode falhar ali, porque aí desestabiliza mais ainda todo o metabolismo. É o momento da desintoxicação do teu corpo, é o sono. Se você vai ali 3, 4 vezes ao banheiro, você já interrompeu. Já interrompeu. Então aí vira todo um problema, né? Geral, outras doenças. Uma coisa causa outra, exatamente. Né? Até depressão. Olha, é lógico, porque se você vai ficando cansado, com fadiga, com estresse, uma coisa vai levando a outra, né? E o ozônio auxilia muito no tratamento da próstata, né? Olha aí. Eu tenho pacientes que tiveram diminuição mesmo do volume da próstata depois do tratamento de algumas sessões de ozonioterapia, bastante significativo. Olha aí, então agora eu sei que você deve estar assim, meu Deus, como que é isso? Como é que é indolor, não é? Dói, não dói? Tem anestesia, porque tem muita gente também que tem medo da anestesia. Não sai daí, fica aí que quando nós voltarmos, a doutora vai explicar isso pra gente ali na prática. Só um minutinho. Sejam muito bem-vindos ao Anderson Cabelos, o espaço onde você se transforma por completo. Começando pelo seu corpo, temos uma massagem relaxante onde você tira todo o estresse do seu dia a dia. Temos massagem modeladora, temos drenagem linfática, temos tudo para cuidar do seu corpo. Temos também um espaço reservado onde cuidamos das suas unhas. Fazemos manicure, pedicure, fazemos alongamentos de unhas de várias técnicas diferentes, fazemos esmaltação de gel também. Tudo para deixar suas unhas intactas, para você curtir aí, ficar linda e bela. Temos também um cantinho reservado para você fazer o quê? Seus cílios e a sua sobrancelha. Gente, trabalhamos com várias técnicas de extensão de cílios, onde numa avaliação a gente identifica qual é a melhor técnica para você. E a cereja do bolo são as nossas extensões capilares. É isso mesmo. Aqui nós trabalhamos com um método exclusivo onde não danifica, não dá tração e transforma seu visual por completo. Os melhores cabelos são escolhidos para você na nossa avaliação com base no seu dia a dia, com base no que vai ficar melhor para você cuidar em casa. Então, não perde mais tempo. Para de procurar e vem já pra cá e deixa a gente cuidar de você, você merece. Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo. E eu sou o Eduardo. Nós somos da dupla Ricardo e Eduardo. E nós estamos aqui para fazer um grande convite para vocês. Toda sexta-feira, às 21 horas, tem o Pod Vivax com Ricardo e Eduardo e vários convidados, né, Eduardo? É isso aí, gente. Às sextas-feiras, a partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo na TV Vivax. E nós vamos falar de música, vamos falar de vida, de carreira. E são vários convidados, né, Rick? Com certeza. O papo é muito bacana, vale a pena assistir. E eu espero vocês
toda sexta-feira, às 21 horas, aqui na Vivax TV, né, É Eduardo? isso aí, gente. Já deixa agendado aí. A partir das 21 horas, Ricardo Eduardo, TV Vivax. Prepare-se para a diversão. Caminhão com container ou carga bruta, balde, torre de praia, tratores e picapes. Seja um motorista destemido. Crie aventuras emocionantes com caminhão, container ou carga bruta. Construa castelos incríveis. Deixe sua imaginação fluir com balde, torre de praia. Explore territórios desconhecidos. Deixe sua imaginação te guiar com tratores e picapes. Garanta já nossos brinquedos e viva momentos de alegria. Disponíveis nas melhores lojas. Visite nosso site www.mamutebrinquedos.com.br e veja nossa linha completa. Ah, Mamute Brinquedos! Nossa alegria é fazer você brincar! São Paulo, o coração pulsante da economia brasileira e lar da Vivax Garantidora. A única cotista de um fundo de 500 milhões de reais, dedicada a trazer tranquilidade ao cenário de garantias financeiras. Oferecemos a nossa Carta Fiança, um instrumento permitido e reconhecido pela legislação brasileira com valor de mercado. Garantias robustas, válidas até mesmo em processos judiciais, superadas apenas por dinheiro em espécie e títulos da dívida pública. Como especialistas em emissão de garantias, registramos nossas operações em âmbito de fundo e temos grande êxito em processos judicializados e licitações. Garantias judiciais, de execução, crédito, licitante, retenção de pagamentos, adiantamento de pagamento, garantia aduaneira e manutenção corretiva. Estamos presentes em todas as formas de contratos que exigem garantias. Nossa missão? Permitir que você conduza os seus negócios e disputas judiciais com total tranquilidade. Vivax Garantidora, o seu respaldo jurídico em um mundo em movimento. Beleza? Meu nome é Gabriel Polo, sou técnico em paisagismo. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma das maiores floriculturas do centro de São Paulo. O mais legal de tudo é que ela fica debaixo de um viaduto aqui na Rua Andava, na Bela Vista. Seja bem-vindo ao Mercado das Flores e vamos conhecer essa loja que é maravilhosa. Com mais de 30 anos de atuação no mercado, com mais de 600 metros quadrados de loja e com uma variedade de mais de 3 mil produtos, entre eles plantas e flores ornamentais, insumos e acessórios diversos para quem ama plantas. E agora que você conhece a nossa loja, espero o seu contato e em breve a sua visita. Até logo! Mais de 3 mil ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000, acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. E voltamos com o nosso Descomplicando a Saúde. E, como eu havia prometido, nós falamos o que é a ozonoterapia, nós explicamos os tratamentos, nos tratamentos coadjuvantes, onde ela pode ajudar a medicina tradicional, os tratamentos tradicionais. E eu tenho certeza que mesmo assim deve ter ficado alguma dúvida, porque também tinha ficado em mim. Então a doutora vai explicar agora na prática. Doutora, cheguei no seu consultório, lembrando que, apesar de não ter anestesia, de ser indolor, precisa ser um profissional capacitado e filiado a algum conselho. Exato, certo? De nível superior. De nível superior. Então vamos Exatamente. lá. Cheguei, eu já fiz a primeira consulta prévia, a doutora já identificou aonde e qual é o método, qual é a técnica que melhor se utiliza ali para mim, na minha queixa. Por exemplo, sou uma paciente diabética. E, geralmente, pacientes diabéticos têm problemas com infecções, feridas, certo? Exatamente. Vamos lá. Muita infecção e muita inflamação. Inflamação. Não é verdade? Então, assim, primeiramente o equipamento, né? A gente tem um gerador de ozônio, que ele é feito baseado no oxigênio medicinal, né? Então, esse equipamento ele vai produzir esse gás através do oxigênio medicinal. Então, aqui a gente tem a água, né? Que tá, não sei se dá para ver aqui que está borbulhando. Então, a gente está colocando o ozônio
nesta água. Então, o paciente também vai receber essa água no consultório, ele vai tomar essa água, né, no dia do tratamento dele. Isso vai auxiliar aí no sistema digestivo, no sistema gástrico, intestinal também do paciente. Então, isso é uma das técnicas, né? Outra que a gente pode apresentar, que eu vou só parar aqui um pouquinho a água, é o que a gente pode fazer pelo ouvido, né? Pelo auricular. Então, a gente vai colocar aqui o ozônio aqui na seringa, ó. Ele coloca o gás aqui dentro da seringa. Já está assim. Isso. E aí aqui a gente tem esse sistema que a gente coloca no ouvido do paciente, não dói. Vou mostrar aqui para vocês, né? hein? Ele vai auxiliar. Se doer, eu grito. Vocês já vão saber se a doutora está falando a verdade. Vai auxiliar no sono. Não tô ouvindo mais nada. Vai auxiliar no sono, vai auxiliar na oxigenação dos seios da face, para sinusite, renite, até inclusive para crianças, bebês a partir de 6 meses também podem fazer, né? Que tenham problema de respiratório, né? De asma, bronquite, sinusite. O mais interessante, gente, é que prestem atenção. A gente não, volto a falar, não é que nós estamos falando não faça o tratamento com os fármacos convencionais, mas perceba como nós estamos usando alternativas, não, né? Alternativa extremamente natural aqui e que com certeza não vai, aplicado da maneira correta, não vai te dar efeito colateral nenhum. Que a gente sabe que muitas das vezes os remédios, os fármacos, a gente toma para uma coisa, resolve uma, mas piora a outra. Claro. Né? E não dói, você vai ver. Eu vou aplicar vamos lá, em eu vou falar para vocês. Você que vai falar. Então, vou colocar aqui o gás. Tá sentindo aí um arzinho? É isso aí. Gente, então aqui nós fizemos uma ozonioterapia auricular. Que serve para, como a doutora falou, auxilia no tratamento de rinite, sinusite. Auxilia o paciente a respirar melhor, né? A ele ter um controle respiratório maior, auxilia na oxigenação, inclusive do cérebro, auxilia no sono, a regular o sono, paciente que tem insônia, depressão. Então, é uma ferramenta que a gente utiliza. Olha aí, quem mais que a gente tem? Totalmente indolor. Não dói, né? Imagina, nada. Isso pode ser aplicado em bebês a partir de 6 meses. Perceba que então realmente é indolor. É idosos então também esse foi a ozonioterapia auricular. Isso, agora vamos falar, como você me disse, no paciente diabético, né? Paciente diabético, então a gente já conversou na consulta, a gente já falou sobre as questões nutricionais que vão auxiliar, a gente já falou da suplementação, então agora a gente vai oxigenar esse paciente que ele está todo inflamado. Então, a gente vai tratar da oxigenação. E muitas vezes esse paciente, ele também tem problemas de feridas. Então, às vezes ele machucou o pé e não conseguiu cicatrizar porque tem a glicemia alta, por conta do diabetes. Então, aquilo vai aumentando e vai se tornando uma ferida. Muitas vezes pode ser na mão, nos dedos da mão. Depende, né? Então, vamos supor que fosse uma ferida, algo na podia ser no na pé, mão. na Poderia ser no pé, na perna, nas né? mãos. Aqui nós vamos utilizar, A gente utiliza a bag, né? Que é um plástico, né? Na verdade, com uma gramatura um pouco mais grosso do que os plásticos tradicionais. Aí a gente coloca esse membro. Aí eu vou pegar a água. Aqui não tem problema. Vamos supor então que o machucado, a ferida fosse aqui, certo? Sim, sim. Aí a gente vai pegar água de ozônio, vamos molhar essa ferida, né? Vamos tratar. Aí nós vamos fechar aqui, né? Pra gente simplesmente para vedar, né? Essa e lembrando que é um gás. É um gás. E aqui vai vir uma mangueira, né? Semelhante a essa daqui, que vai ser ligado aqui no equipamento, né? E a outra ponta dessa mangueira, ela vai ser colocada aqui dentro. Então, a gente vai vedar e vai colocar aqui. Então, essa bolsa, ela vai ficar cheia de gás, cheia de ozônio, ozônio em alta concentração.
Por quê? Porque ele vai matar todas as bactérias, ele vai limpar, não falo que o ozônio é faxineiro? Do faxineiro. Ele é um grande faxineiro, então ele vai limpar essa ferida, vai tirar toda a infecção, vai eliminar todas as bactérias, toda a sujeira que tem naquela infecção, então ele vai limpando, oxigenando. À medida que ele vai fazendo o tratamento, isso vai permitindo a cicatrização. Então, como a gente vai... é o mais difícil no paciente. Que é o mais difícil, não é verdade? Então, como a gente vai aumentando essa oxigenação e a gente coloca um ozônio aqui em alta concentração. Por que é importante isso estar bem vedado, a gente está bem fechado? É importante a gente não respirar esse gás, porque o ozônio, quando ele é inalado, ele é tóxico. Então, ele não pode ser inalado, né? E a gente está colocando ele aqui numa concentração altíssima. Então, ele vai promover a cicatrização, ele melhora muito a recuperação, ele acelera muito a recuperação. Nós temos muitos casos, existem muitos estudos científicos já publicados que já comprovam essa eficácia do ozônio nas feridas. Inclusive, como eu estava falando com você, o ozônio é conhecido há mais de 100 anos. E ele já tratava feridos de guerra, né? Desde a Primeira Guerra Mundial. Não são ferimentos graves. Exato. Doutor, agora a senhora está falando disso. Por exemplo, eu trato pacientes oncológicos, mas pacientes oncológicos eu trato o emocional do paciente pós-diagnóstico. Sim. Só que esse paciente, eu tenho pacientes meus com as pernas hiper inchadas. Parece que você vai né, explodir. Sim. Se você triscar ali, vai explodir. Esse tratamento auxilia? É benéfico? Para as pernas inchadas, não. Porque aí ele não tem... Esse daqui é no caso específico de ter uma ferida, realmente. Precisa uma lesão ter aberta. Isso, tá, ele entendi. já tem uma lesão aberta, então ele tem uma ferida, então a gente vai auxiliar na cicatrização. Quando eles, nesse caso das pernas inchadas, uma questão mais circulatória, então aí a gente trabalha com outras ferramentas, né? Também com a ozonioterapia, mas não com esse Exatamente. A gente trabalha com a aplicação do ozônio através de uma agulha bem fininha, que é uma agulha de insulina. A gente faz a injeção do ozônio no local, então, por exemplo, na perna, no local que tem muito inchaço, e a gente faz uma drenagem com o ozônio, inclusive a gente pode utilizar ventosas também com o ozônio dentro da ventosa. Então, isso auxilia a oxigenação do tecido, melhora a circulação e, nossa, tem uns resultados, assim, excelentes. Se a gente sempre juntar ali, né, unir tanto a parte nutricional, né, suplementação, a parte emocional, energética, é sucesso. Perfeito. Agora, me fala uma coisa. A doutora, no outro bloco, falou também que tem o retal, né? Pra gente falar dele também. E também desmistificar essa questão, gente, do masculino, do homem, né? Pra ele ir lá. Sendo que a doutora já falou pra gente o quão é benéfico e auxiliador aí no tratamento de câncer também, né? Ou do aumento da próstata, que é o caso que ela falou do homem. É que geralmente a maioria das vezes é o homem que passa muito tempo indo mais vezes ao banheiro, próstata, né? Quando ele tem um aumento da próstata, de acordo com a idade, né? É normalmente por queda hormonal que isso acontece. E aí isso vai um tratamento difícil, muitas vezes doloroso. Então o paciente tem uma excelente ferramenta que é a ozonioterapia, que vai auxiliar ali para a diminuição do volume da próstata e, consequentemente, de todos os sintomas. E eu vou mostrar aqui a sondinha, que é bem pequenininha. Vamos lá? Vamos lá. Então, assim, a gente sempre fala para desmistificar essa questão do retal, porque é uma via extremamente eficaz, porque o ozônio ele vai lá no intestino, a parede do intestino ela é extremamente permeável, ela vai absorver e esse ozônio ele vai desinflamar o corpo inteiro. Então, o que a gente fala do retal? O retal é uma via sistêmica, é uma via que vai auxiliar o paciente como um todo. Então, no diabetes, na hipertensão, a gente usa bastante a via retal também, porque ele desinflama, ajuda a desinflamar o corpo inteiro. Então, aquela questão do intestino irritável que eu falei lá no outro bloco, que é a questão de quem tem problemas ali para ir, vamos falar, fazer o número 2...
e aí passa lá 3, 4, 5 dias. Claro. Né? Então, auxilia. Muito, muito. Então, perceba como é tanto homem quanto mulher. A gente tem vários pacientes que tratam isso, que tem inclusive processos de dores, processos de fibromialgia, muitas vezes por conta do intestino que não funciona. Não é verdade? E que muitas das vezes eu tenho certeza que você já ouviu falar que fibromialgia não tem cura. Então a gente precisa entender assim, não tem cura para a medicina tradicional. Exato. Mas para a medicina integrativa tem sim. Tem cura e tem tratamento. Tem tratamento, né? e tem cura. Cura é muito delicado a gente falar cura, o que você entende sobre cura, mas tem o tratamento e a melhor qualidade de vida com certeza, né? Com porque certeza, porque o paciente, quando ele faz um tratamento desse, ele acaba mudando muitos hábitos, né? Sim. Ele acaba mudando a mentalidade, acaba mudando os hábitos e isso leva à cura. Leva à cura, não é? exatamente. Porque a gente sempre fala, a cura está dentro dele, né? É um contexto. Então ninguém aqui está falando não faça esse, mas faça aquele. É um contexto. É um contexto, né? exatamente. É integrativo mesmo, é integrar tudo que a gente já conhece. Então essa sondinha é a sondinha que a gente utiliza para o retal, né? Você vê que ela é uma sonda bem pequenininha, ela na verdade é uma sonda uretral, né? Que é utilizada para a uretra, mas a gente faz no retal. E ela é bem tranquila, não dói, tá? Não dói, realmente. E é a mesma coisa. Tipo, é a mesma coisa. É introduzido somente 5 centímetros no máximo, né? Então não vai colocar a sonda toda, muito pelo contrário, somente 5 centímetros. E aqui nessa outra parte a gente vai colocar o gás, né? Então a gente colocou ele na seringa e a gente vai colocar aqui e a gente vai colocar o gás. Então, exatamente o que foi feito nos meus ouvidos, no auricular, certo, vai fazer também se for no retal. Então, é uma sonda extremamente fininha, né? Eu acho que dá para vocês perceberem aí, é uma sonda, tem que ser porque é o que ela falou, é a que é usada para uretra. Exato. Então, é bem fininha, não é a sonda, é apenas 5 centímetros, tá? E a mesma que ela fez, a mesma ação que ela fez quando ela colocou no ouvido ela vai injetar o gás também, o ozônio. O ozônio certo? No retal, exatamente. E quantas vezes, doutora? Eu sei que às vezes é difícil porque cada caso é um caso, cada questão é uma questão, né? Mas doutora, tem uma normalmente, assim, no mínimo são 10 sessões, tá, né? Normalmente para ele desinflamar, a maioria das situações aí inflamatórias, de doenças inflamatórias, a gente consegue ter um bom resultado com 10 sessões, né? Perfeito. No mínimo 10 sessões. Tem, lógico, patologias mais complexas que a gente necessita de um número maior de sessões e de um acompanhamento também maior. Mas o mínimo são 10. E é muito rápido, vocês viram? É muito rápido, né? Tranquilo, não dói. Não né? dói totalmente. E assim, e essas sessões, por exemplo, para quem já quer se programar para fazer esse tipo de tratamento, são sessões semanais? Como que é? Sim, as sessões elas podem ser, depende muito também do tipo de paciente. Então, por exemplo, um paciente quando ele tem dor, tá com muita dor, né? Quem tem dor tem pressa, a gente sempre fala isso, né? Então, quem tem um paciente que está com muita dor, ele pode fazer até 2 ou 3 sessões na semana, principalmente no início do tratamento, para poder agilizar, potencializar e ele sair daquele quadro de muita dor. E normalmente depois acaba sendo uma sequência de uma vez por semana, o acompanhamento, depois passa a ser quinzenal, mas é um acompanhamento que a gente faz bem de perto por conta dessa questão, né, para que a dor não volte, porque muitas vezes o paciente fala assim, eu fiz um tratamento e voltou a dor. Se você voltar os hábitos antigos e voltar a utilizar aqueles agentes que te inflamaram, você vai voltar a inflamar. Exatamente. Agora, eu percebi assim, a sessão, vamos assim, para eles entenderem, é exatamente isso. Então, eu fui lá, eu estou no seu consultório, é o dia da minha sessão, eu vou ficar esses 10 minutos. Não, normalmente a sessão, ela dura, se for somente o ozônio, vai durar em torno de 20 a 25 minutos. Tá. Porque tem todo o preparo, né, do paciente também. Aquela conversa, perguntar como passou. E além de tudo, também tem o autoemo, que é a autoemoterapia, né? Que a gente tira um pouquinho de sangue, né, em torno de 5 ml. Esse 5 ml a gente mistura numa outra seringa com ozônio, né? Faz a mistura do ozônio e reaplica intramuscular. Então, isso faz com que ative o sistema imunológico, ative algumas células aí do nosso corpo, que também são os faxineiros do nosso organismo, né? A gente trata muitos pacientes oncológicos também,
com autoemoterapia, ativando o sistema imunológico. Então, essa sessão também engloba essa sessão de autoemoterapia. Percebam que, apesar de parecer simples, a eficácia, tudo bem, nós já estamos aqui, né, deixando bem claro a eficácia, mas percebam que, apesar de parecer simples, precisa ser em locais adequados, com profissionais adequados. Com certeza. Então, também não vão. E agora me veio assim na cabeça para falar para vocês, porque tem muita gente que compra oxigênio, essas coisas para fazer inalação, essas coisas em casa. Não é. Apesar da gente estar falando aqui do gás, do oxigênio, que a doutora falou que precisa oxigenar as células e tal. É que o oxigênio medicinal é esse, mas ele precisa do equipamento, gerador de ozônio, não é? Sim, não faça em casa sozinho que você não aprendeu, então não tem jeito. Não vai dar certo. Mas assim, nós já deixamos e vamos... Eu vou trazer aqui um desafio para vocês, né? Então, eu falei para a doutora que ela vai me desinflamar, me desintoxicar com a ozonioterapia. Com certeza. E eu vou mostrando para vocês e vou contando para vocês as sessões que eu fiz e os benefícios que está me trazendo, porque eu já passei assim do meio século, como eu vivo falando para vocês, então agora já começa as questões de menopausa, já começa os sintomas, sim, né? Começa. E que eu tenho certeza que em casa tem muita gente também passando pela mesma situação. Então, daqui a pouco vai começar, se eu não me tratar, a circulação, o inchaço, a fadiga. Cansaço, porque tem o cansaço. Né? Então a gente vai fazer para vocês, eu vou fazer e eu vou apresentando e vou contando para vocês como que foi aí o meu tratamento com a doutora e com a ozonioterapia. Combinado. É isso? Combinado? Lançado o desafio lá. E a gente volta. Começar. Só que tem outros também recursos que nós vamos fazer e vamos explicar para eles. Vamos contando nos próximos, aos poucos, né? aos pouquinhos. O importante é você já começar a pesquisar os benefícios e aonde tem. Procura a doutora lá, procura lá nas nossas redes sociais. Com certeza vocês vão encontrar e ela passa todos os dias vídeos lá explicativo para vocês. Gratidão por nos acompanhar até aqui e mande as suas sugestões, mande as suas perguntas que a doutora e eu vamos dentro do possível. Teremos prazer em responder a todos. Isso mesmo. Gratidão. Obrigada.